Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Nime. Você pode acompanhar o Ai Amigos Esportes em nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter e também no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista das séries A1 e A3, a primeira fase da Copa do Brasil e a segunda fase da Copa Libertadores da América. Vamos falar de basquetebol nacional com o segundo turno do NBB de basquete masculino e também vamos falar muito de voleibol nacional com retorno na Superliga Feminina e também na Superliga Masculina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Vou viajar no carnaval. Devo me vacinar contra a febre amarela? Se você vai viajar para aproveitar a festa na Bahia, no Rio, em Minas Gerais, em São Paulo ou em locais com matas e rios, fique atento. Se você nunca tomou a vacina, precisa tomar. Se você se vacinou antes, está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se 10 dias antes de viajar. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desta quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018, vamos ver o que aconteceu ontem, a classificação dos grupos e os próximos jogos pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A1. Ontem à noite, em jogo adiantado pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A1 na capital paulista, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo jogou apenas o suficiente para derrotar o Bragantino. O São Paulo foi para cima e logo no primeiro lance da partida, Diego Souza fez o paredão, lançou o Nenê pelo lado esquerdo, que avançou e foi derrubado dentro da área. O árbitro sinalizou penalidade máxima. Aos 4 minutos de partida, na cobrança da penalidade, Nenê bateu firme no canto direito do goleiro Alex Alves, para a alegria dos mais de 10 mil torcedores presentes no Morumbi. O São Paulo passou a cadenciar o jogo e aos 27 minutos quase ampliou. Jusilei lançou a bola para Marcos Guilherme no costado da zaga, que dominou e finalizou fraco em cima do goleiro Alex Alves. Faltou aí a perna esquerda. No ataque seguinte, o São Paulo assustou o Massa Bruta em bola parada. O peruano Cueva cobrou falta com muita salsa no meio do gol e o goleiro Alex Alves espalmou para escanteio. Após o intervalo, o São Paulo recuou e o Bragantino foi para cima. Aos 9 minutos após cobrança de lateral pelo lado direito, Léo Jaime ganhou no corpo a corpo e tentou surpreender o goleiro Sidão, que agarrou a bola em 2 tempos. O Bragantino quase empatou aos 25 minutos. Após cruzamento pela direita, Matheus Peixoto cabeceou firme e o goleiro Sidão fez uma defesa espetacular. E o Bragantino gostou do lado direito e repetiu a jogada no finalzinho da partida. Cruzamento rasteiro pela direita e Matheus Peixoto pegou mal na bola e ela saiu pela linha de fundo. Final no Morumbi, São Paulo 1, Bragantino 0. Classificação. A classificação da Série A1, pelo Grupo A, o líder é o Corinthians, 12 pontos, segundo é o Bragantino com 7, terceiro o Ituano também 7, em quarto a Linense com 3 pontos em vermelhinho. Pelo Grupo B, o líder é o São Paulo com 10 pontos, segundo a Ponte Preta com 7, terceiro o Santo André com 4, em quarto o São Caetano em vermelhinho.
Pelo grupo C, o líder é o Palmeiras com 15 pontos, segundo o São Bento de Sorocaba com 8, terceiro é o Grêmio Novo Horizontino com 7, em quarto a Ferroviária de Araraquara com 5 pontos. E pelo grupo D, o líder é o Santos com 7 pontos, em segundo lugar está o Botafogo de Ribeirão Preto com 6, terceiro é o Red Bull Brasil de Jarinu com 6, e em quarto o Mirassol com 5 pontos. Próximos jogos. A sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A1 continuará amanhã, sexta-feira, 9 de fevereiro, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André receberá o Corinthians. E às 7h15 da noite, horário de verão de Brasília, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento enfrentará o Linense. Próximos jogos. A sexta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A1 prosseguirá no sábado de Carnaval, 9 de fevereiro, com as outras 5 partidas. Às 4h30 da tarde, horário de verão de Brasília, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta vai em busca dos primeiros pontos em casa diante do Grêmio Novo Horizontino. No mesmo horário, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária receberá o Santos. E também no mesmo horário, em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo enfrentará o Ituano. Já às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol receberá o líder invicto Palmeiras. E no mesmo horário, em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrentará o Red Bull Brasil. Agora, nós amigos esportes, vamos ver os resultados de ontem pela 7ª rodada, classificação geral e os próximos jogos no fim de semana de Carnaval pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A 7ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A3 aconteceu ontem e foi muito ruim para as equipes da nossa região de abrangência, com 5 derrotas. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o Lanterna Mojimirim, que estreou o experiente técnico José Carlos Serrão, foi derrotado pelo time da casa, o Taboão da Serra. O único gol da partida foi marcado por Diego Souza aos 37 minutos de partida. Resultados. Em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o União Agrícola Barbarense foi surpreendido e perdeu para o Esporte Clube São Bernardo. A tática do técnico Claudemir Peixoto do União foi por água abaixo logo aos 3 minutos de partida. Após cobrança de falta pela direita, a defesa do União não afastou e a bola sobrou para Alan Lopes colocar o Esporte Clube São Bernardo na frente do placar. E o Leão da 13 sentiu o gol e o Cachorrão aproveitou para ampliar aos 31 minutos. Ainda da etapa inicial, Bruno Gaúcho recebeu livre e tocou por cobertura na saída do goleiro Alan Tobias. Final de jogo na Toca do Leão, União Agrícola Barbarense 0, Esporte Clube São Bernardo 2. Resultados. Em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o Rio Branco de Americana saiu na frente, mas tomou a virada dos donos da casa, o São Carlos. O trabalho do técnico Edson Fio durante a semana deu resultado e o Rio Branco inaugurou o marcador aos 11 minutos de partida. O atacante Duduzinho foi lançado, invadiu a área e tocou para o gol na saída do goleiro Fagner. O Rio Branco recuou para explorar os contra-ataques e chamou o adversário para o seu campo de defesa. A tática estava dando certo até os 46 minutos da etapa inicial, quando o São Carlos empatou com Danilo. E o São Carlos virou aos 11 minutos da etapa final. Danilo lançou Marcos Vinícius, que chutou em cima do goleiro Neto. E no rebote, Gustavo Henrique completou para o gol vazio. Final de jogo no Luizão, São Carlos 2, Rio Branco de Americana 1. Resultados. Em Capivari, na Arena Capivari, no duelo de cidades vizinhas, o capivariano entrou em campo sonolento e foi vencido pelo vizinho Desportivo Brasil de Porto Feliz. O Desportivo Brasil marcou aos 20 minutos de partida. O zagueiro Rodrigo Sabiá se atrapalhou, escorregou e a bola sobrou para quem? O atacante Eric Mendes tocou no contrapé do goleiro Ian para abrir o placar.
O Desportivo Brasil ampliou aos 45 minutos da etapa inicial. Rodrigo Sabiá abandonou a defesa e partiu com a bola ao estilo Lúcio. Foi desarmado por Thales, que lançou Eric Mendes, que ficou mano a mano com Ian e chutou a bola entre as pernas do goleiro. Depois do intervalo, o Desportivo Brasil marcou de novo aos 7 minutos em bola parada. Em cobrança de falta, Edson Pio bateu fechado e a bola encobriu o goleiro Ian. Perdido por 3, perdido por 1000. O capivariano foi com tudo e descontou aos 34 minutos da segunda etapa. Bola levantada na área, o zagueiro Gutierrez testou a bola para o fundo das redes. E 1 minuto depois, o capivariano fez mais um. Lucas Prachedes cruzou no segundo pau e o Wendel, no costado da zaga, subiu mais alto e cabeceou para o gol. Nos últimos minutos de partida, o capivariano tentou, mas faltou pernas e o resultado terminou mesmo em Leão da Sorocabana 2, Dragão Chinês 3. Resultados: em Rio Claro, no estádio Benito Anielo Castelano, no Benitão, o Velo Clube Rio Clarense foi surpreendido e perdeu para o Rio Preto. A tática do técnico Lelo do Velo Clube foi por água abaixo logo aos 8 minutos de partida. Após cruzamento pela direita, o atacante Édipo apareceu livre e marcou de cabeça o gol da vitória do Rio Preto. O Rio Preto fechou a casinha, o Velo Clube tentou de todas as formas, mas o placar ficou mesmo em Galo Vermelho 0, Jacaré 1. Resultados: e agora no Amigos Esportes vamos conferir os outros resultados pela 7ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A3. Em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, o Grêmio Osasco do Vampeta derrotou por 1-0 o Mantiqueira. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília venceu de virada por 2-1 a Matonense. Já em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, o Noroeste foi derrotado por 2-0 pelo novo líder Atibaia. Em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos venceu com tranquilidade por 2-0 o Monte Azul. E em Santos, no estádio Eurico Mursa, no duelo com voltas e reviravoltas, a Portuguesa Santista bateu por 3-2 o Olímpia. Classificação: a classificação da Série A2, o líder é o Atibaia com 16 pontos, em segundo lugar está a Portuguesa Santista com 15, em terceiro caiu agora o Capivariano com 14, em quarto estão empatados Esporte Clube São Bernardo, Noroeste de Bauru e Rio Preto, todos com 13 pontos. Em sétimo lugar estão empatados Taboão da Serra, Barretos e Grêmio Osasco com 12 pontos. Em décimo lugar está o Monte Azul com 11 pontos. Em 11º lugar estão empatados São Carlos e Velo Clube Rio Clarense com 10 pontos. Em 13º lugar estão empatados Desportivo Brasil e Marília com 8. Já na zona de rebaixamento, 15º é o Olímpia com 7, 16º União Barbarense com 6, 17º Matonense com 5, 18º Rio Branco de Americana com 4, 19º Mantiqueira com 3 e na lanterna o Mojimirim com apenas 1 ponto conquistado. Próximos jogos: a 8ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A3 começará no sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, com 9 partidas. Logo às 11 horas da manhã, horário de verão de Brasília, em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, o Mojimirim buscará a primeira vitória diante do São Carlos. Às 4 horas da tarde tem 5 confrontos. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil enfrentará o Taboão da Serra. No mesmo horário em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, a Matonense receberá a Portuguesa Santista. Também no mesmo horário em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o líder Atibaia enfrentará o Barretos. Também no mesmo horário em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, no duelo dos caçulas da A3, o Mantiqueira receberá o Esporte Clube São Bernardo. E também no mesmo horário em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto enfrentará o Marília. Já às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, mais 3 confrontos. Em Capivari, na Arena Capivari, no duelo regional da rodada em busca da reabilitação, o capivariano receberá o Velo Clube Rio Clarense. No mesmo horário em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o União Agrícola Barbarense buscará reabilitação diante do Grêmio Osasco. E também no mesmo horário, na estância de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, em duelo regional, o Olímpia receberá o Monte Azul. Próximos jogos:
Já no domingo de carnaval, 11 de fevereiro, às 10 horas da manhã, horário de verão de Brasília, em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o Rio Branco de Americana buscará reabilitação diante do Noroeste de Bauru. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem pela primeira fase e os próximos confrontos pela segunda fase da Copa do Brasil. A primeira fase da Copa do Brasil terminou ontem com 16 classificados à segunda fase. Na primeira página, o Atlético do Espírito Santo perdeu em casa por 2-0 para o Remo do Pará. O Ceilândia perdeu em casa por 3-2 para o Avaí de Santa Catarina. Já o Altos do Piauí derrotou em casa por 2-1 o Atlético Goianiense. E o Parnaíba está fora ao ceder o empate em casa em 1-1 no último lance da partida para o Coritiba do Paraná. Já na segunda página, o Globo do Rio Grande do Norte perdeu em casa por 2-0 para o Vitória da Bahia. O Santos do Amapá perdeu em casa por 2-1 para o Sport Recife. Já o São Caetano está fora ao empatar em casa em 1-1 com o Criciúma. E o Cianorte do Paraná derrotou em casa por 2-0 o ABC de Natal. Já na terceira página, o Corumbaense do Mato Grosso do Sul venceu em casa por 1-0 o Asa de Arapiraca. O Sinop perdeu em casa por 1-0 para o Goiás. O União de Rondonópolis do Mato Grosso foi derrotado por 3-1 pelo CRB de Alagoas. E o Ferroviário do Ceará venceu em casa por 2-1 o Confiança de Sergipe. E na última página, o Atlético Acreano está fora ao empatar em casa em 1-1 com o Atlético Mineiro. O Brusque de Santa Catarina perdeu por 1-0 para o Ceará. O Manaus está fora ao empatar em casa em 2-2 com o CSA de Alagoas. E o São Raimundo de Roraima perdeu em 1-0 para o Vila Nova de Goiás. A segunda fase da Copa do Brasil com 20 confrontos, também em jogo único, mas em caso de empate a disputa da vaga será nos pênaltis, já estão definidos. Já as datas e horários serão definidos ainda pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e alguns mandos de jogos ainda estão indefinidos. Lá pelo jogo 41, o Atlético Paranaense enfrenta o Tubarão de Santa Catarina na Arena da Baixada, em Curitiba. O vencedor enfrentará o do confronto entre Londrina e Ceará no Estádio do Café, na cidade de Londrina. Pela chave 43, o Remo do Pará enfrenta o Internacional na Arena do Mangueirão, em Belém do Pará. Já pelo jogo 44, está indefinido entre Criciúma e Cianorte do Paraná. Pela chave 45, Fluminense enfrenta o Salgueiro de Pernambuco no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Pelo jogo 46, o Juventude e o Avaí se enfrentarão no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Tem Uberlândia e Curitiba no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Está indefinido o confronto entre Goiás e Boa Esporte. Pela chave 49, Ponte Preta e Inter de Limeira se enfrentarão no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, em Campinas. E o vencedor enfrentará o jogo entre Sampaio Correia e Paraná Clube, que será disputado no Castelão, em São Luís do Maranhão. Já o São Paulo vai enfrentar o CSA de Alagoas lá no Rei Pelé, em Maceió. Novo Hamburgo e CRB de Alagoas se enfrentam no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Já o Vitória da Bahia e Corumbaense do Mato Grosso do Sul se enfrentarão no Barradão, em Salvador, na Bahia. Bragantino e Altos do Piauí se enfrentarão em Bragança Paulista, no Estádio Nabia Bichedi. Já o Botafogo da Paraíba enfrentará o Atlético Mineiro no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. E o Figueirense e Oeste se enfrentarão no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Já Sport e Ferroviário se enfrentarão na Ilha do Retiro, em Recife. Vila Nova de Goiás e Joinville estão com local indefinido. Já Cuiabá do Mato Grosso e Aparecidense de Goiás se enfrentarão na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. E o Fluminense de Feira de Santana receberá o Náutico na Joia da Princesa, na Bahia. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem, a classificação geral e os próximos jogos de hoje pela 15ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino.
Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 15ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino continuou ontem à noite com 2 partidas. Na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, o paulistano Corpore dominou e massacrou a Liga Sorocabana por 84-59. Os destaques do líder paulistano Corpore foram o ala armador peruano Kyle Fuller com 21 pontos e o ala Lúcio Dias com 14 pontos, 2 roubos de bola e 3 tocos. Pela Liga Sorocabana, que cometeu 20 erros durante a partida, sobressaíram os jovens Lucão e André Ferros com 8 pontos cada um. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em Campo Mourão, no Paraná, no ginásio Berim Carolo, o Campo Mourão tomou a virada nos minutos finais e perdeu para o Esporte Clube Pinheiros por 60-64. Os destaques da equipe paulistana foram o ala norte-americano Desmond Holloway, com 16 pontos, e o ala pivô Arthur Bernardi, com 14 pontos. Pelo Campo Mourão, destacaram-se o ala Vinícius Pastor, com 14 pontos, o armador uruguaio Emiliano Diano, com 14 pontos, e o armador norte-americano Greg Brown, com 11 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação do NBB de basquete masculino: o líder é o paulistano 35 pontos, segundo o SESI Franca 34, terceiro é o Flamengo 33, em quarto lugar estão empatados Mogi das Cruzes e Bauru Basquete com 31 pontos, em sexto aparece o Pinheiros com 30, em sétimo estão empatados Vitória da Bahia e Caxias do Sul com 28 pontos, em nono lugar está o Vasco da Gama com 27, décimo estão empatados Basquete Cearense e Minas Tênis Clube com 26 pontos, 12º lugar é o Campo Mourão com 23, 13º estão empatados Joinville e Botafogo com 22 pontos, e na lanterna em 15º lugar a Liga Sorocabana com 21 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 15ª semana no segundo turno do NBB de basquete masculino continua hoje com 4 partidas. Às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Joinville, Santa Catarina, no Centro Eventos Carl Hansen, o Joinville ABJ recebe o Minas Tênis Clube. Novo Basquete Brasil 2017-2018. No mesmo horário, na capital fluminense, no ginásio Oscar Zelaya, o Botafogo Carioca enfrenta o Vitória da Bahia. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E também no mesmo horário, também na capital fluminense, no ginásio de São Januário, o Vasco da Gama encara o Basquete Cearense. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E às 8h05 da noite, horário de verão de Brasília, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do SESI, o Caxias do Sul recebe o Flamengo. E amanhã você confere todos os resultados durante o programa Ai Amigos Esportes. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu ontem e acontece hoje nos jogos de volta pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Ontem à noite saiu mais 2 classificados à segunda fase da Copa Libertadores da América 2018. Em Montevidéu, capital uruguaia, no estádio Gran Parque Central, a Chapecoense bobeou, tomou o gol no comecinho da partida e foi eliminado pelo Nacional do Uruguai. O único gol da partida foi marcado por Santiago Romero, meio sem querer querendo, logo aos 5 minutos de partida. O Nacional do Uruguai enfrentará o Banfield da Argentina na terceira fase da Copa Libertadores da América. E na capital fluminense, no estádio de São Januário, o Vasco da Gama entrou concentrado e bateu mais uma vez o Universidade Concepción do Chile. O Vasco da Gama do técnico Zé Ricardo não perdeu tempo. Logo aos 5 minutos de partida, belo lançamento de Ricardo para Wagner, que invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro para o jovem Paulinho abrir o placar.
E para não correr riscos, o Vasco da Gama garantiu a vitória ainda na etapa inicial aos 41 minutos. Iago Pikachu iniciou a jogada pela direita e se mandou para a área. Após calcanhar de Evander, Paulinho cruzou na medida e o próprio lateral Iago Pikachu fez de cabeça sem chances para o goleiro. O Vasco da Gama enfrentará dois adversários bolivianos na terceira fase, primeiro a Altitude e depois o vencedor do confronto de hoje entre Jorge Wilstermann e Oriente Petroleiro. Hoje à noite conheceremos os três últimos classificados na segunda fase da Copa Libertadores da América. Às 10 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Bogotá, capital colombiana, no estádio Nemésio Camacho, no El Campín, o Independiente Santa Fé da Colômbia recebe o Deportivo Táchira da Venezuela. Os colombianos jogam por um empate ou até uma derrota, desde que por até 2-1. Os venezuelanos precisam vencer por 2 gols de diferença ou a partir de 4-3. Se o Deportivo Táchira da Venezuela vencer por 3-2, devolvendo o placar da partida de ida, a decisão da vaga será nos pênaltis. Já às 10h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Sucre, no interior boliviano, no Estádio Olímpico Pátria, sairá o adversário boliviano do Vasco da Gama. O Jorge Wilstermann encara o Oriente Petroleiro. O Jorge Wilstermann joga por um empate ou até derrota por 1-0 para avançar. Já o Oriente Petroleiro precisará vencer por 2-0 ou a partir de 3-2. Se o jogo acabar 2-1 a favor do Oriente Petroleiro, a decisão da vaga será nos pênaltis. E às 11h59, horário de verão de Brasília, em Barranquilha, na Colômbia, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o Júnior da Colômbia enfrenta o Olímpia do Paraguai. Os paraguaios jogam por um empate ou até uma derrota a partir de 2-1. Já o Júnior da Colômbia precisa vencer por 2-0. Se os colombianos vencerem por 1-0, devolvendo a placar da partida de ida, a decisão da vaga será nos pênaltis. E amanhã você confere aí os últimos classificados da segunda fase durante o programa Ai Amigos Esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver os resultados de ontem, a classificação geral e o próximo jogo de hoje pela 8ª rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. A 8ª rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei começou ontem à noite com 4 partidas. Na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros fez jogo equilibrado de 5 sets e acabou derrotado pelo São Cristóvão Saúde de São Caetano com parciais de 22-25, 25-20, 24-26, 25-16 e no tie-break 17-19. Os destaques da equipe de São Caetano do Sul foram a central Camila Paracatu, que foi eleita a melhor jogadora em quadra, e a ponteira Sonali, que foi a maior pontuadora da partida. Em Marília, no interior de São Paulo, no ginásio Neuza Galete, o Vôlei Bauru não resistiu ao novo líder e perdeu para o Sesc Rio de Janeiro por 3-1, com parciais de 18-25, 27-25, 23-25 e 18-25. A ponteira Drusila, do Sesc Rio de Janeiro, destacou-se como a maior pontuadora da equipe com 20 pontos e foi eleita a melhor jogadora em quadra. Pelo Vôlei Bauru, mais uma vez, o destaque foi a oposta Tiffany, também com 20 pontos. Na capital federal, no ginásio do SESI Taguatinga, o BRB Brasília Vôlei reagiu apenas no terceiro set, mas foi superado pelo Renault de Barueri por 3-1, com parciais de 22-25, 16-25, 25-19 e 20-25. A ponteira Jaqueline, do Renault de Barueri, mais uma vez, foi decisiva e eleita a melhor jogadora em quadra. E no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, o Fluminense dominou a partida e derrotou o Renata Valinhos Country por 3-0, com parciais de duplo 25-15 e 25-14. Pelo Fluminense, a líbero Sassá se destacou e foi eleita a melhor jogadora em quadra. A classificação da Superliga Feminina de Vôlei, o líder agora é o Sesc Rio de Janeiro, 52 pontos, segundo é o Dentil Praia Clube com 51, em terceiro estão empatados Vôlei Nestlé Osasco e Camponesa Minas com 40 pontos,
quinto é o Renault de Bariri 35, sexto é o Fluminense com 29, sétimo lugar estão empatados Esporte Clube Pinheiros e Vôlei Bauru com 25 pontos, em nono lugar está o São Cristóvão Saúde São Caetano com 21, em décimo o BRB Brasília Vôlei com 10, décimo primeiro é o Renata Valinhos Country com 7, décimo segundo o SESI São Paulo com apenas 4 pontos. A oitava rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei encerra hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, na capital mineira, na Arena Minas, tem duelo e jogão valendo aí a terceira colocação. O Camponesa Minas encara o Vôlei Nestlé Osasco. E às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, no duelo dos extremos da tabela, o Dentil Praia Clube enfrenta o Lanterna SESI São Paulo. O programa Ai Amigos Esportes desta quinta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quinta-feira a todos e conto com todos vocês amanhã com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. É quinta-feira, pré-sexta-feira, é vida que segue e até amanhã. Futebol. Basquete. Vôlei.